Olá, sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui, na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fiquem connosco. A Quinta do Bispo é um espaço histórico onde se localizam as instalações da Escola Superior Agrária do Politécnico de Coimbra. O poeta Luís Vaz de Camões e a Casa do Bispo foram os pretextos para Pedro Bingre, docente da Escola Superior Agrária, nos guiar numa visita pelos encantos desta quinta. A casa que nós temos aqui atrás de nós, a Casa do Bispo, foi construída em finais do século XVI, inícios do século XVII, pelo Bispo João Mendes de Távora, o Bispo de Coimbra, que se estabeleceu aqui como sua casa de veraneio. Não sabemos que pré-existências terá havido aqui na década de 1530, 1540, que será as décadas durante as quais, putativamente, Luís de Camões terá vivido ou poderá ter vivido aqui em Coimbra. Camões menciona o Mondego abundantes vezes, tanto na épica como na lírica, e menciona-o de tal forma que parece ter vivido em primeira pessoa esse apelo pelo Mondego. E sucede, de facto, que quem tivesse vivido aqui no século XVI teria o Mondego mesmo à porta e estaria mais em contacto com o próprio Mondego do que a cidade que está do lado de lá deste morro. E isto aqui é para aqui as formigas. No século XVI, praticamente até ao início da Idade Contemporânea, a maior parte da população não deixava vestígio documental nenhum. E Luís de Camões é um desses casos. Não há nenhum documento que comprove onde Luís de Camões nasceu, não há nenhum documento que comprove onde é que ele residiu, não há nenhum contrato de arrendamento em nome de Luís de Camões, nem nenhum título de propriedade em nome de Luís de Camões, mas o que há documentos, isso sim, são documentos que comprovam que o tio de Luís de Camões, Bento de Camões, terá sido feito chanceler da Universidade de Coimbra em 1537, justamente quando a Universidade de Lisboa deixou de Lisboa e veio para Coimbra. Foi em 1537 que a Universidade voltou a Coimbra e o tio de Camões foi quem teve o encargo como chanceler dessa nova universidade. E era também, ao mesmo tempo, o abade do Mosteiro de Santa Cruz, que tinha uma das mais importantes, se não a mais importante, biblioteca nacional. Nós também sabemos, documentalmente, que Camões terá sido aio, terá servido na casa do filho segundo dos condes Linhares, Dom Fernando de Noronha. Sucede que Dom Fernando de Noronha foi feito comendador da Ordem de Cristo. E a comenda de Dom Fernando de Noronha, o senhor de Luís de Camões, era a comenda de São Martinho do Bispo, onde nós estamos. E, portanto, a partir destes indícios documentais, nós podemos presumir que Camões poderá ter passado aqui os anos formativos da sua vida. No século XIX há a desamortização dos bens da Igreja e em 1887 esta mesma propriedade agrícola passa a servir a Escola Central de Agricultura. A partir da década de 80, a Escola Superior Agrária integra o Politécnico de Coimbra. Este edifício já teve vários usos desde que a Escola Agrária aqui está instalada. Já serviu de residência de estudantes, já serviu de residência de professores, já serviu de residência de funcionários, também já serviu de museu agrícola. Há uns poucos anos a esta parte, o Politécnico de Coimbra decidiu começar a renovar o seu património imobiliário e particularmente a mudar a sede do Politécnico para esta localização e, portanto, este edifício agora irá ser recuperado para servir a presidência do Politécnico de Coimbra, o que parece, diga-se de passagem, ser o destino mais nobre que se lhe pode dar. O cidadão médio de Coimbra tem a ideia de que existe uma Casa do Bispo, algures. A noção do qual é o significado histórico desta casa, eu creio que muito poucos terão. Não há muitas visitas aqui, o que é uma pena, porque este é um dos grandes espaços verdes de propriedade pública de Coimbra, mas é pouco visitado.
este local, na prática, não passa uma semana sem que eu o visite. Seja durante as pausas de trabalho, a pausa para almoçar, em que venho dar um passeio aqui, seja ao encerrar o dia de trabalho, se for verão, em que venho para aqui dar uma corrida ou venho praticar tiro com arco, aqui nesta zona, usando o descampado. Também uso este espaço para ensinar botânica aos meus alunos. Digamos, este é um espaço que ocupa o meu cotidiano, cuja degradação sinto que é uma degradação que me prejudica a mim, mas também prejudica aquelas pessoas que, antes de o poderem usufruir, já o estão a perder. E é uma pena porque nós estamos a falar da Quinta do Bispo, estamos a falar de uma zona de cerca de 140 hectares de espaço verde público que é desconhecido pela imensa maioria dos conimbricenses. O agrupamento de escolas de Arganil, com o apoio da Câmara Municipal, organiza a 4ª edição do Cinedita. Trata-se de um festival de curtas-metragens realizadas em âmbito académico, que acontece em Arganil. O Cinedita já vai na 4ª edição. É um festival de curtas-metragens que acontece em Arganil em maio. Nós começámos este festival com o intuito de fazer mais alguma coisa que a escola pudesse mostrar, o que os seus cursos de multimédia fazem, e divulgar as suas curtas-metragens que os seus alunos fazem ou outras curtas que vêm de fora. Todos os anos temos novidades novas, o tema é diferente. Este ano é do James Bond. O tema é livre, toda a gente pode participar, pode enviar a curta ainda até 31 de março e para mais informações visitem o nosso site. O Cinedita acontece no dia 10 de maio, no auditório da Cerâmica Arganilense, e estão todos convidados. Foi no Salão Brasil o concerto Os Capitão Fausto que nos receberam durante o ensaio para uma conversa e um par de canções. Este concerto fez parte da digressão da banda e antecipou o próximo registro do grupo, a invenção do Dia Claro. Falem-nos um bocadinho do percurso dos Capitão Fausto. Acho que tivemos um percurso muito clássico de banda. Conhecemos no liceu, alguns ainda antes, e começámos a ficar amigos porque gostávamos todos de música e falar de música uns com os outros, e decidimos começar uma banda. Foi já quase há 10 anos. Exatamente. Já quase há 10 anos, quase. Quase há 10 anos. Vai fazer este ano 10 anos. E pronto, depois fomos fazendo as coisas, até gravámos o primeiro disco em 2011 e depois por aí fora. Até este que é o nosso quarto, que sai a 15 de março. E foi gravado no Brasil. Uma parte, sim. A maior parte. Fomos lá gravar, depois trabalhámos ainda muito aqui, no nosso estúdio também. Como é que surgiu essa oportunidade de gravar ao Brasil? Foi uma ideia nossa e da Red Bull em conjunto. A Red Bull tem vários estúdios espalhados por várias cidades e quando nos deram essa ideia nós já tínhamos pensado nisso, gostávamos de ir. Gostamos sempre de sair de onde estamos para gravar e para trabalhar num disco, etc. E pareceu-nos tudo muito bem, pareceu-nos tudo muito lógico. Gostamos muito do Brasil e foi uma experiência incrível. Amor da nossa vida andava torta desde o verão. Lançava-se à corrida, mas perdeu a direção. Perdeu porque a partida nos
Vocês tiveram convidados especiais neste álbum, alguns deles do Brasil. Como é que é transpor, gravar em estúdio com estes músicos todos e depois passar isso para o palco, um concerto ao vivo? Nós já com o disco anterior, no Dias Contados, também tivemos arranjos, uma coisa que nunca tínhamos feito, tínhamos arranjos de cordas e sopros e então já tivemos que fazer arranjos a pensar como é que íamos substituir essas coisas que se ouvem no disco, que normalmente fazemos por teclados, ou tocar essas linhas ou qualquer coisa. E desta vez foi a mesma coisa, e ainda acrescentámos, nós agora há coisas que, isto já é uma coisa mais técnica, que não sei se interessa a muita gente, mas nós disparamos há certas coisas que nós não conseguimos reproduzir. E disparamos para tocar ao mesmo tempo. Disparamos para tocar ao mesmo tempo, exato. Disparamos, mandamos esse som. Exato. E tocamos por cima disso. Ainda não estamos a tocar todas ao vivo nesta digressão, mas estamos a tocar quase todas. É difícil ter uma preferida. Estou a gostar de tocar todas. Estou a gostar de tocar todas. Há uma outra mais difícil, que são assim mais delicadas, que ainda não as estamos a tocar assim tão bem, mas é um processo que temos de tocar muito agora, uma aprendizagem. Tipo ensaio? Não. Os concertos são os ensaios. Exatamente. É onde se aprende verdadeiramente a tocar as músicas, é a dar muitos concertos. Sim. Eu acho que é sempre interessante a partir do momento em que elas já têm uma forma final quando nós as gravamos, depois tentar aproximar-nos dessa forma final quando estamos nós a tocar é um processo que às vezes pode demorar algum tempo e é entusiasmante, portanto acabamos por não ter nenhuma que gostemos mais ou menos de tocar, porque é sempre satisfatório ir percebendo que a coisa está a entrar nos eixos e progredir. Luís Quintais esteve no nosso estúdio para apresentar A Noite Imóvel, obra recentemente vencedora do Prémio Literário Casino da Póvoa. Antropólogo, poeta e ensaísta, Luís Quintais é um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. Eu, quando olho para trás, fico sempre muito espantado pelo facto de ter continuado a escrever e ter continuado a publicar poesia. Não era aparente para mim que isso iria ser, que eu ia conseguir fazer isso, ou que isso me interessaria sequer assim, de uma forma assim tão evidente. O interesse pela literatura é um interesse que precede, em grande medida, o meu interesse pela antropologia, não é? E, portanto, eu sempre acho que fui um grande leitor desde muito jovem e quando pensei em estudar, em tirar um curso superior, fui optar pela antropologia, a antropologia social e cultural em particular, e optei porque, de alguma maneira, também há afinidades muito profundas com a literatura e, portanto, alguns grandes antropólogos eram escritores absolutamente admiráveis e, portanto, autores que eu lia já como escritores e que depois se revelaram como antropólogos. Por exemplo, eu li muito jovem Os Tristes Trópicos, do Lévi-Strauss, e percebi imediatamente que se tratava de um grande escritor e, portanto, havia uma relação, e há uma relação fortíssima entre a literatura e a antropologia. É cedo,
demasiado cedo. Escutas o clamor das horas, o breve tempo, a longa margem que assiste ao teu desaparecer. Bebes café e estranhas o poder de orvalho e cansaço que há na manhã. Há poetas que são antropólogos, vários. Leiris, por exemplo. Em Portugal, por exemplo, lembro-me de um homem que foi meu colega, aliás aqui em Coimbra, no departamento do antigo departamento de Antropologia aqui da Universidade de Coimbra. Foi meu colega, o Rui Duarte Carvalho, que também era um escritor notável e um poeta, e que era antropólogo também, e, portanto, sempre achei que havia uma contiguidade muito profunda. E eu continuo a achar que essa contiguidade existe. A escrita, para mim, é uma extensão da leitura. Eu acho que sou fundamentalmente um leitor e as coisas que eu leio interpelam-me e aquilo que eu escrevo, em grande medida, é uma resposta a muito do que eu li. Um seixo bate na água, é a lembrança do que foi abandonado. Eco somente da voz que te chama com o desvelo do paraíso para sempre perdido. Claro que há um combate, porque eu sou também um escritor muito cerebral, acho eu. Apesar da escrita não ser uma escrita, é uma escrita sombria, elegíaca, melancólica, seguramente, mas há uma satisfação muito grande em escrever e em encontrar um caminho através da escrita, não é? Apesar de escrever poesia, eu acho que sou um poeta que, de alguma maneira, é um escritor muito preocupado com aquilo que porção de real é que existe na linguagem também. E, portanto, a ideia de enunciar o mundo, de olhar para ele com lucidez e da escrita ser expressão dessa lucidez, é um aspecto que me interessa muito. Portanto, eu sou um escritor preocupado e um escritor que tem algumas preferências, não só por um conjunto de interrogações que me são caras, mas também por certo tipo de tonalidade emocional que aparece nos meus textos e aparece nos textos de outras pessoas que eu admiro. E, portanto, é uma escrita meditativa, profundamente melancólica, sem dúvida. Eu acho que isso diz muito sobre mim, apesar de eu não ser um indivíduo particularmente pessimista, sequer, eu acho que sou um cético, não é? Sou um cético encantado, se calhar até, mas não sou necessariamente um pessimista. Procuro ser lúcido e procuro olhar para a minha volta com grande lucidez e acho que a escrita é a minha tentativa de procurar compreender e procurar investigar esse real e ao mesmo tempo enunciá-lo de uma maneira adequada, de uma maneira lúcida. E, portanto, tenho preocupações que não são preocupações estritamente estéticas ou formais naquilo que eu escrevo. Tenho preocupações, se quisermos, metafísicas mesmo, sobre a própria natureza da escrita, sobre a própria natureza da linguagem, sobre a natureza do real. Essas coisas interessam muito, não é? Decididamente eu não sou um hedgehog, não é? Portanto, eu não sou alguém que se agarra a uma ideia e que permanece nessa ideia durante 30 anos. Eu gosto de viajar pelos livros e viajar pela música, pelo cinema. Eu tenho uma espécie de vontade de expressão, não é? Que depois acabo por controlar através da escrita. Quando eu olho para um livro como o meu primeiro livro, que se intitula Imprecisa Melancolia, esse livro é um livro que a Noite Imóvel claramente tem uma relação fortíssima com a Imprecisa Melancolia em muitos aspectos. Nunca sabemos se as coisas vão continuar, porque há coisas que são de facto generativas, mas há outras que se revelam absolutamente estéreis. Não é uma linha, mas há uma continuidade, não é uma continuidade, há uma generatividade e há uma continuidade. A tempestade arrancou acácias. A pedra fez derrubar objetos
negros como escrita negra nas indóceis árvores. Todas as acácias são pedra, pedra derrubada, fóssil, opacidade. Nunca precisei de convencer ninguém, portanto, nem sequer em relação aos prémios, à atribuição de prémios, eu também nunca fiz nada para ganhar prémios. Eu acho que a única vez que fiz foi em relação ao primeiro livro, porque era de facto muito jovem, e enviei um livro para um prémio, que era um prémio ibérico, que se chama Aula de Poesia de Barcelona, e era um prémio ibérico, mas colocando as minhas expectativas evidentemente a zero, e estava muito envolvido com o meu trabalho e tinha-me esquecido, e depois um dia recebi de facto um telefonema a dizer que tinha ganho um prémio, pronto. Mas não, e depois todos os outros prémios que eu ganhei nunca foram, que me foram atribuídos, eu nunca, não se pode dizer que tenha feito alguma coisa para chegar lá, nunca fiz nada. Os editores é que tiveram sempre a amabilidade e o profissionalismo de enviar os livros para prémios que iam aparecendo nos últimos anos, e passei por algumas editoras de facto interessantes, e no último ano, nos últimos anos, aliás, os últimos livros têm sido publicados pela Assíria Alvim, e portanto cujo trabalho é absolutamente exemplar, e portanto são excelentes em muitos aspectos, são muito profissionais, e sei que me publicam porque gostam da poesia que eu escrevo. Quantos livros mais irei eu escrever ou fazer, não sei, não é? Pronto, e quando nós somos novos, ou muito novos, julgamos que somos uns génios. Eu também tive uma fase assim, mas hoje já não sei. Obrigada pela vossa companhia. Marcamos encontros já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.